Nesse momento eu estou novamente gastando muita energia em toda a parte de organização da empresa, organização de processo, de departamentos, de áreas, de passo a passo. Então, uma coisa que eu aprendi é que quanto melhor você se organiza antes de crescer, quando você cresce bem, você cresce fluido e principalmente você cresce com mais controle. Provavelmente não precisa aumentar tanto os custos, porque você consegue ter produtividade, isso dá uma boa margem de lucro, e eu aprendi isso cometendo erros no passado. Então, justamente por isso que agora eu estou, de fato, no momento onde eu estou tentando preparar todo o processo necessário para deixar a empresa em todos os seus departamentos o máximo possível redonda para começar a escalar e escalar bem. Quando a gente cresce, isso aconteceu comigo, tá? Quando eu cresci sem ter tudo muito bem organizado, isso custou caro. Tive muito cliente entrando, de repente não tava os processos muito bem alinhados, nem de como colocar esse cliente para dentro, como fazer uma boa entrega do que eu prometi, do que eu vendi, e aí daqui a pouco teve um monte de clientes saindo também, as coisas não estavam claras, nem para mim, nem para o time, nem internamente, nem para o próprio cliente. Então, quando você não tem tudo muito bem organizado, isso custa muito caro para você. Mas, de fato, o principal ponto, eu acho que é a questão da margem. Você acaba gastando mais tempo e energia, consequentemente mais recursos financeiros, seja em tecnologia, em ferramenta, em pessoas, para conseguir fazer uma boa entrega, e isso eleva teu custo e consequentemente baixa a tua margem. Então um processo muito bem organizado, ele te ajuda a colocar mais dinheiro no teu bolso. Sem falar que a desorganização, ela é um dos maiores ladrões de tempo que a gente pode ter na nossa vida profissional, na nossa empresa, né? Quem nunca se pegou ali com um monte de coisa para fazer, cheio de demanda, toda hora apagando incêndio? Isso com certeza pode ser evitado quando você tem tudo muito bem mapeado, muito claro, quais são os passos, quais são as etapas, muito bem organizado, planejado, e aí esse monte de demanda que surge do nada, um monte de urgência, a pessoa vive resolvendo urgência. Eu já fui desses. Eu nunca conseguia fazer o que eu tinha planejado para o dia, porque do nada surgiu um monte de coisa de urgência e eu tinha que viver apagando incêndio. E, cara, isso me deixava muito maluco, para ser sincero. Um ponto também, tá? Esse sintoma aqui, vou chamar de sintoma, é clássico. Existe um problema e tem muita gente envolvida na resolução desse problema. Precisa gastar uma energia muito grande para resolver isso e envolver muitas pessoas. Por que isso acontece? Justamente porque não tem claro qual é o passo a passo que deve ser seguido, que às vezes uma pessoa ou menos pessoas conseguiriam seguir sozinhas se tudo tivesse muito bem organizado. Como pegar esse problema e levar para uma solução. Quanto melhor você se organizar em todas as áreas da sua empresa antes de começar de fato a crescer, é melhor para você. Vai por mim. E organização não é sobre ferramenta, tá? Esse aqui não é um vídeo para falar sobre ferramenta, para você usar uma ferramenta de gerenciamento de tarefa, para você usar uma ferramenta de organização de documento. Esse vídeo não é sobre ferramenta. Use ferramentas, sim, ferramentas te ajudam muito a melhorar a sua produtividade, a produtividade do seu time, a organização, a deixar tudo muito bem ali documentado, mas a ferramenta ela é só uma ferramenta. Ela só vai te ajudar a acelerar, deixar mais fluido, a melhorar a sua produtividade, como eu falei. E é por isso que eu separei aqui nesse vídeo 5 pontos que eu acredito que são 5 pontos básicos, principais para você organizar na sua empresa antes de começar a escalar. 5 pontos básicos, ajusta isso daqui que você vai conseguir escalar bem, escalar bastante, seja em faturamento, seja em estrutura. Bom, mas se você é novo aqui, você não me conhece, eu sou Iago Vieira, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu falo sobre negócios digitais. Eu empreendo no digital desde 2018 e agora, nesse momento, eu estou com um novo desafio, que é criar uma empresa totalmente do zero, uma agência de marketing, e nesse canal eu estou documentando exatamente todo o processo, mostrando as minhas decisões, os meus erros, os meus acertos, compartilhando isso com você. Então fica muito bem-vindo, se inscreve no canal para acompanhar essa jornada.
quais são essas 5 áreas que eu acredito que você precisa ter muito bem organizado, mesmo que sua empresa seja pequena ainda, que você esteja no início, já é importante começar a organizar antes de começar de fato a escalar, seja com time, seja com mais clientes, maior faturamento. A primeira delas é a que eu particularmente mais gosto, que é a área comercial. Então, para mim, é muito importante você ter tudo muito bem documentado da sua área comercial inteira, de todos os departamentos, quais são os processos que você vai ter do início ao fim. É muito fácil identificar isso. Imagina todo o processo do início ao fim, por exemplo. Quem é o seu cliente ideal? Quem é essa pessoa? Quem é esse empresário? O que ele precisa? Qual é a necessidade que ele tem? Tenha isso muito claro, porque fica muito mais fácil daqui a pouco, quando você contrata alguém, de você treinar essa pessoa, de ficar claro o seu vendedor para quem ele vai oferecer, quem ele não vai, quem ele vai buscar, quem ele não vai buscar. Então, quem é seu público-alvo? Como você faz hoje para captar clientes? Quais são as ações que você vai executar na sua empresa para conseguir ir atrás desse cliente, desse potencial público-alvo que você definiu? Quais são os funis de entrada, por exemplo? Quais são as formas que um potencial cliente pode chegar até sua empresa? Você faz anúncios online, você faz prospecção boca a boca, né? Porta em porta, você pede indicação para os clientes atuais. Quais são os funis de atração, de captação de novos clientes que o seu negócio possui e como acontece cada funil desse, como que é a estrutura dele, quais que são os passos que o seu cliente vai passando dentro de cada funil, assim como o seu processo de negociação. Como que você vai colocar uma negociação na mesa com um potencial cliente, como que é o processo, aí uma reunião online, é pelo WhatsApp, você manda proposta, não manda proposta, por e-mail, pelo WhatsApp, por texto, como que funciona todo esse processo, quais informações você precisa ter do cliente para passar uma negociação adiante, quais são os produtos e as ofertas que o seu negócio possui hoje, né? Quais são as ofertas para cada tipo de produto? Existe uma variação aqui de valor, de entrega, até mesmo na parte do contrato. Como que funciona o contrato dentro do que você está entregando, de acordo com cada produto, cada oferta, cada cliente? Quando você deixa tudo muito claro como funciona passo a passo, né? Desde o início do seu público-alvo, captação, até lá no final do contrato, você tem uma área comercial muito clara. Você consegue treinar novos vendedores com muito mais facilidade e até mesmo para o seu potencial cliente, ele vê uma fluidez acontecendo na forma como ele é guiado em todo esse processo. Segundo ponto, o cliente entrou. Qual que é a área que eu preciso documentar? Minha área operacional, minha área de entrega ao cliente. Quando eu falo operacional aqui, eu falo todas as ações e pessoas que se envolvem para fazer a entrega do seu produto ou do seu serviço para o seu novo cliente. Então, quem está envolvido nesse processo, o que essa pessoa faz, como ela vai fazer, em quanto tempo, quais são as métricas, os KPIs, quais são os indicadores que você vai acompanhar, o que a pessoa tem que acompanhar para entender o nível de sucesso dessa entrega. Como que vai ser feito, por exemplo, a medição do sucesso desse cliente, da satisfação desse cliente com a entrega do serviço que você vai estar fazendo, para ter uma medição ali se a entrega está sendo uma entrega com qualidade ou uma entrega que precisa melhorar essa questão de qualidade. Desde por onde começa a sua entrega e todos os estágios, né? Início, meio e fim, quais são as ações de cada etapa da entrega do seu produto, do seu serviço para o seu cliente final. Terceiro ponto, e esse aqui muita gente erra, que é a comunicação interna, a comunicação do seu time internamente. Então aqui você precisa definir como se conversa, como as pessoas, as equipes, o time dentro de cada equipe, como ele vai conversar, quais são os canais de comunicação dentro da sua empresa. Só a comunicação presencial, a comunicação online, essa comunicação online vai ser como? Vai ser pelo WhatsApp, vai ser em grupo, vai ser no individual, vai ser alguma outra ferramenta de comunicação, como Discord, como Slack? O que se documenta no processo de comunicação da sua empresa? São trabalhados e-mails? São trabalhados transações de arquivos? Não sei se a melhor palavra é essa, mas envio de arquivos, de documentos de uma pessoa para outra.
como vai ser documentado, onde vai ficar essa documentação, o que se monitora da comunicação, o que se monitora do dia a dia dessas pessoas, da rotina delas, quais são as rotinas de acompanhamento que você tem internamente com seu time, a liderança com os subordinados, digamos assim, da liderança com a diretoria. Então, como é feito todo esse processo de comunicação interna dentro da sua empresa? Isso tudo tem que estar muito bem definido, mesmo agora, quando você está iniciando, já deixar projetado. Mesmo que você não tenha liderança, mesmo que você não tenha muitos outros departamentos, deixa planejado, deixa projetado, que quando você crescer vai ficar muito mais fácil de implementar. Quarto ponto, e esse aqui, se você não der atenção, você não consegue crescer, é meio que obrigatório, que é a questão do fluxo do cliente. Como que o cliente é atendido? Defina isso. Defina como que o seu cliente vai ser atendido, qual que é o nível de interação que você vai ter ou que o seu time vai ter com o cliente. Isso vai se dar de qual forma? Por atendimento presencial, por atendimento online no WhatsApp? Qual que é a frequência desse atendimento, dessa interação com o seu cliente? Ela é diária? Ela é algumas vezes por semana? Tem horários específicos, como apenas em horário comercial? Ou não tem horário específico? Você vai atender no final de semana? Não vai? Qual que é a forma que o seu cliente vai fazer o acompanhamento da entrega do serviço ou do produto? Qual que é o nível de liberdade, de poder que o seu cliente vai ter para participar do processo e dar direcionamentos, pedir melhorias, pedir alterações? Como que vai ser feito esse processo seu com o seu cliente? Isso tem que estar muito bem definido também. E o quinto departamento, que eu acho, assim, não preciso nem falar a importância dele, você vai entender, é o departamento financeiro. Não tem como você escalar, você crescer qualquer negócio se você não tiver com o seu financeiro bem alinhado. Então aqui eu estou falando só do básico, tá? Entradas, muito bem definidos os processos ali de documentação de entradas, documentação de saídas, um bom acompanhamento para ter previsibilidade de caixa, de fluxo de caixa da sua empresa. Então quanto eu tendo a receber esse mês até o final do mês, dia 30, dia 31, quanto eu tendo a receber daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, qual que é a minha previsibilidade financeira, a previsibilidade do meu negócio. E um ponto muito importante também é o plano de gastos. Então, planejamento de gastos que você vai fazer, quanto que você determina gastar, investir em cada departamento da sua empresa, quanto que você vai gastar em marketing, quanto que você pode gastar com custos operacionais, quanto que você pode gastar com equipe. Se você está fazendo planejamento para aumentar o investimento em uma determinada área, por exemplo, na área de educação para os seus colaboradores, daqui a 2, 3 meses, qual é a verba que você planeja ter daqui a 2, 3 meses para utilizar como investimento na área de educação para o seu time? Bom, acho que está ficando claro que a organização ela é extremamente importante para que você consiga crescer o negócio com outras pessoas. Uma das maiores dificuldades de quem empreende e começa a contratar outras pessoas para tocar junto o seu negócio, se você já passou por esse processo, você vai concordar comigo, tá? E a maioria das pessoas vai concordar comigo se ouvissem, se assistissem esse vídeo, que é o processo de delegar. Muita gente tem dificuldade em delegar atividades, delegar ações, porque é normal, você começa a fazer ali e você começa a fazer sozinho, do seu jeito, e passar um processo para outra pessoa, na maioria das vezes, principalmente no início, você vai ter perdas. A pessoa não vai fazer exatamente como você quer, como você gostaria, ou até mesmo como você faria. Por isso que é muito necessário ter um processo muito bem estabelecido. Todas as etapas que vão ser executadas, como eu identifico se eu estou tendo sucesso na aplicação desse processo ou não, como que eu meço, como que eu acompanho, e também até processos de feedback para a pessoa entender se ela está executando corretamente ou não. Assim você consegue delegar melhor, você consegue ter mais clareza sobre como o seu time está aplicando as ações que eles devem fazer em todas as áreas da sua empresa, você vê o seu negócio crescendo e o mais importante de tudo, você vê o seu negócio saudável financeiramente. A organização, ela não é chata,
ela é libertadora. Não faz sentido você escalar no caos. Quando tá tudo organizado, tudo bonitinho no seu devido lugar, você respira, você consegue respirar, você consegue mais liberdade. O seu time entende, o teu cliente ele percebe e o crescimento vem como consequência disso. Então, se eu falei algo que fez sentido para você, deixa o like aqui nesse vídeo, não custa nada para você, mas faz muita diferença aqui para mim, porque o YouTube entende que esse conteúdo é bom e ele mostra para mais pessoas esse vídeo, o canal e por aí vai. E se inscreve aqui no canal, não deixa de se inscrever para acompanhar essa jornada de construção desse negócio totalmente do zero, mais um negócio no digital. E tamo junto!